bem-vindos ao sexto episódio do Medicast. Quero agradecer a todos vocês que estão participando e assistindo esse episódio. Como vocês sabem, eu estou super feliz porque isso faz parte do meu propósito de trabalho. E hoje eu tenho um convidado muito especial que eu quero apresentar para vocês. Mas antes eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam a página, depois sigam o nosso Instagram, tanto o meu como o do doutor. E agora eu vou apresentar para vocês o doutor Hernani Abreu, que Prazer. É um amigo, que a gente nunca fez um trabalho direto de carreira, mas outros trabalhos sim, e que eu tenho uma tremenda admiração por ti. Obrigado. Então eu quero primeiro te apresentar, tá? Vou te apresentar com um currículo incrível que tu tem. Tá? E eu acho que esse currículo que eu vou ler, ele já serve de inspiração para muitos médicos, para justamente mostrar que não precisa estar no eixo Rio e São Paulo para ser pioneiro das coisas. E esse é o objetivo daqui, de trazer médicos que já fizeram coisas diferentes para inspirar outros médicos. Então, Hernani, muito obrigada pelo teu tempo, tá? De poder vir aqui e de compartilhar isso com a gente. Tá? Vamos lá. Bom, então agora eu vou contar quem é o Dr. Hernani Abreu, para quem não conhece. Bem, ele é médico ortopedista, formado pela PUC e fisioterapeuta pelo IPA. Formou-se em cirurgia de coluna nos Estados Unidos, é membro da Sociedade Brasileira de Traumatologia e Ortopedia e da Sociedade Brasileira de Coluna. Começou a dedicar-se à cirurgia espinhal minimamente invasiva na década de 90, tendo introduzido no Rio Grande do Sul e no Brasil diversas técnicas como nucleotomia mecanizada, nucleoplastia, cirurgia da coluna por vídeo, artrodese minimamente invasiva e, mais recentemente, o CDS. É assim que se diz? O CDS vamos dizer que é a videoendoscopia mais moderna, foi a primeira e que vem seguindo. Isso depois eu vou mais ou menos te explicar, porque isso funciona que nem carro. Tu lança um carro modelo 2008, depois o carro veio em 2009, 2010, 11, 12 e 24. E o que a gente faz? A gente vai acompanhando a evolução. Cada carro mais moderno te dá mais qualidade na dirigibilidade. Cada equipamento que evolui mais adiantado vai te dar mais chances de fazer coisas diferentes que o anterior não fazia. E é exatamente isso que a gente quer. Depois que a gente usa um carro bom, a gente não quer usar não um volta antigo atrás, mais, né? não volta atrás, né? Bem, foi organizador do primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia e Técnicas Minimamente Invasivas, isso foi em 2008, presidente do Comitê de Cirurgia Minimamente Invasiva da Sociedade Brasileira de Coluna, onde organizou diversos eventos, círculo de palestra para divulgar as técnicas pelo Brasil. É formador de novos cirurgiões de coluna pelo Programa Oficial da Sociedade Brasileira de Coluna e palestrante de diversos congressos nacionais e internacionais. Então, com esse currículo, eu hoje quero conversar com o Hernani para ele nos contar por que tu escolheu fazer medicina, doutor Hernani. Isso tem uma história familiar, né? Eu sou filho de um ortopedista que casualmente faleceu há 15 dias, mas com 94 anos e que teve uma carreira brilhante, que foi sobrinho de um médico. Então, ele se inspirou no irmão do pai dele para fazer a medicina, a história do meu pai. E fez uma medicina, se tornou ortopedista e fez uma carreira muito bonita. É óbvio, quando teu pai é tua fonte inspiradora, é teu ídolo. E quando tu tens um ídolo, tu segue o caminho do teu ídolo. Eu fui o filho mais velho, sou o filho mais velho, o que tinha provavelmente mais contato e mais tempo com ele. Então, ele foi uma fonte inspiradora para mim na minha profissão. Então, sempre foi um camarada bom de coração, bom de médico, de elogios. Hoje eu escuto, eu tenho as senhorinhas, velhinhas que se tratam hoje comigo e todas amavam e amam ele. Então, assim, vem uma lembrança, sempre me acompanhou uma lembrança de um médico de fato, aquele médico que cuida, que tinha adoração pelos pacientes, os pacientes adoração por ele, e um contato, uma relação médico-paciente muito forte. Isso, de alguma maneira, me inspirou de maneira muito importante e eu segui muito na minha vida profissional os conselhos
dele. Que depois, se a gente tiver a chance, eu vou mostrar, que é o que eu procuro fazer hoje com os meus fellows, que são... O que é um fellow? Isso eu ia te perguntar, porque muita gente não sabe o que é um fellow. E isso é muito habitual na medicina. E é muito importante para o desenvolvimento do médico. Total. Então, por exemplo, o médico que fez 3 anos de residência em ortopedia geral ou fez 5 anos em neurocirurgia, ele quer se tornar um cirurgião de coluna pela Sociedade Brasileira de Coluna. O que ele tem que fazer? Ele tem que entrar num serviço especializado e credenciado e fazer 2 anos de cirurgia de coluna. Então, eu tenho há 30 anos um serviço que formo cirurgiões de coluna para todo o Brasil e para o exterior. Então, o que acontece? Esses médicos vêm para mim, comigo, ficam 2 anos como meus alunos, meus discípulos. Te acompanham em todas as cirurgias. Em tudo. Possíveis. Eles são meus alunos, recebem aula, fazem tudo. Depois, eles prestam o exame na Sociedade Brasileira de Coluna e se tornam cirurgiões de coluna. Tá, e como é que tu chegou? Fez vestibular de medicina, passou, como é que foi a tua formação? Qual foi o início da carreira para contar depois? Eu sou um porto-alegrense anchetano. E no último ano do Anchieta, eu não fiz aqui o colégio normal e fiz a high school nos Estados Unidos, em Michigan. Quando eu retornei, eu digo, vou fazer medicina. E me inscrevi na URGS e na PUC. Não fiz preparação, não fiz nada, porque eu tinha chegado aos Estados Unidos 1 ano. Depois, o ensino lá é muito diferente daqui. Não prepara para um vestibular. Mas eu tinha tido um primeiro e segundo científico, na época, bem bom. Então, assim, eu prestei o vestibular para medicina na URGS e não passei. Passei educação física na segunda opção. Aí eu tomei a decisão, bom, vou iniciar a educação física e vou estudar melhor para passar na faculdade ano que vem. E a minha mãe, não, tu vai, tá inscrito, vai fazer na PUC. Não vou, vai sim. E me levou na marra. Quer dizer, ou tu vai ou tu apanha. Eu digo, não vou, não quero apanhar com 17 anos. E fui, e casualmente passei bem. Então, acabei entrando bem cedo na faculdade, no primeiro vestibular, praticamente sem preparo, num golpe, vamos dizer, de sorte, porque eu fiz muito calma, não tinha nada a perder. Não tinha nada a perder, achava que não ia passar mesmo. Qualquer coisa que quisesse melhor, estava ótimo. E passei bem. E aí, entrei na PUC e cursei a PUC. Ainda bem que essa mãe fez isso. Fez. Ela fazia algumas coisas duras que adianta com toda mãe, tem um instinto, né? Mãe é mãe. E na realidade, ela não vai fazer, se não passar, aí o ano que vem tu tenta, mas tu vai fazer. E qual foi o momento que tu decidiu ser um médico ortopedista? Durante a faculdade eu tinha a tendência, porque alguma coisa eu já via de ortopedia. O pai sempre não me permitiu acompanhar o serviço de ortopedia para eu não puxar para esse lado, para eu ficar mais livre, né, mais isento. E ele tinha um serviço de residência no Hospital Ernesto Neri, então eu não queria atrapalhar isso e fiz a minha faculdade bem feita, procurei fazer bem feita. E eu fiquei numa época entre 2 faculdades. No 6º ano eu acompanhei muito cirurgia plástica e eu tinha um dom bom de cirurgia, uma mão boa. E os plásticos que eu acompanhava me insistiam que eu devia fazer plástica. Eles já deixavam no 6º ano eu fazer blefo, já fazia olho no 6º ano, já me deixavam fazer sozinho. E aquilo me balançou. Mas quando chegou na hora da verdade, de eu decidir, eu fui para a razão, e a razão me levava à ortopedia. E aí eu fui para a residência em ortopedia. Na residência em ortopedia, que foi no Hospital Independência, na época eram 2 anos, no serviço que o pai trabalhava, que era o chefe do Hospital Ernesto, ele não tinha cirurgião de coluna. Então eu já entrei com uma ideia de ver se eu gostaria de fazer coluna, porque era uma coisa que faltava num outro hospital já de Porto Alegre. Então, eu fui fazer a residência em ortopedia, e no hospital que eu fiz, tinha um bom serviço de coluna. Eu tinha um grande mestre que já faleceu há poucos anos, mas era um grande mestre que era o Ayrton Caron, que foi um grande cirurgião de coluna no Rio Grande do Sul. E esse foi uma fonte inspiradora e me abriu as portas para eu poder ir para o lado da coluna. Mas naquela época, a cirurgia de coluna, ela era muito mais
mais violenta, agressiva muito mais que violenta, hoje, né? muito mais violenta. Era uma cirurgia, eram muitas deformidades, era tudo com artrodeses, com cortes imensos, cirurgias imensas. Tu tinha que fazer a cirurgia da deformidade, depois botar um colete, o cara tinha que usar 6 meses, 8, 9 meses, um colete ortopédico, coletes de gesso, que depois tinha que trocar. Era uma coisa violenta. Por isso, nessa época, quase ninguém queria ir para a coluna. Quase ninguém gostava, porque era uma cirurgia que eu considero violenta, uma cirurgia agressiva, vamos chamar assim, de grande resolutividade, mas agressiva. Era uma coisa que fazia com que os residentes não gostassem muito, porque era uma cirurgia, vamos chamar feia, pesada, feia. Mas de grande resolução. E aí eu fui me apaixonando, porque como eu fui me interessando por aquilo, por aquela área, tinha pouca gente, então tinha um campo de trabalho muito grande, eu teria um campo de trabalho... Mais ou menos quando... 79 eu acabei a faculdade. Tá? Então, eu acabei a residência em 81. Aí fiz um ano de coluna aqui, no Rio Grande do Sul, a meu fellow. Depois eu fiz 6 meses em São Paulo e depois eu fiz nos Estados Unidos. Tá? Nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu fiz vestibular para fisioterapia. Porque o meu pai mostrava assim, olha, se a gente for para esse lado, também com a fisioterapia, também com as coisas menos agressivas, tu podes ir, ele me orientou, tu podes ir para uma outra linha, tentar uma outra linha. E aí eu fiz isso. Quando eu voltei dos Estados Unidos, lá eu vi coisas realmente menos invasivas, e aquilo me chamou muito a atenção. Então, vamos dizer, eu encerrei a fisioterapia, e passei a me dedicar à cirurgia exclusivamente coluna, mas sempre estudando essa parte minimamente invasiva. Por quê? Naquela época nós não tínhamos o celular e essa facilidade. Tu tinha que ir atrás de livro, tu tinha que ir atrás de viagens, tu tinha que ir lá visitar um serviço para ver. Tudo muito mais caro. Tudo muito mais caro e mais difícil. Sim. Mas eu tinha essa oportunidade de fazer, as oportunidades foram vindo, eu tinha condições de fazer isso, porque eu trabalhava, eu não era casado, eu era solteiro. Eu casei com 30 anos, então eu tive esse gap de idade, digamos, dos 26 aos 30, para eu ser dono total do meu nariz, no sentido de eu poder ir atrás dessas coisas. Tá, Hernani, daí foi quando tu começasse a ver novos procedimentos menos invasivos e trazer como pioneiro isso para o Brasil e para o Rio Grande do Sul. Como é que aconteceu? Foi a partir dessa tua experiência? Foi a partir desta ideia de seguir alguma coisa, de seguir esta linha. Aí, na época, a gente ia para os livros, ia para as revistas, tu assinava tudo que era revista, e essas revistas chegavam e tu começava a ver artigos de coisas muito menos invasivas. Então, assim, por exemplo, a primeira cirurgia percutânea, ou seja, por dissectomia percutânea mecanizada, fui eu que fiz. Como é que eu descobri essa cirurgia? Porque eu lendo, eu vi que no Japão, as pessoas lá não têm esse seguro do trabalho. Se a pessoa não voltar a trabalhar o mais rápido possível, ela perde o emprego. Tem mais milhares de gente na vaga e aquele cara não volta. Então, o que os japoneses começaram a fazer? A desenvolver técnicas que fizessem com que esses pacientes, o mais breve possível, pudessem retornar. Eu fui atrás disso, e isso foi parar nos Estados Unidos. Então, eu fiz um primeiro grande estágio nos Estados Unidos, isso foi em 91, 92, para eu aprender essas técnicas. Naquela época, nós não tínhamos... que nem hoje tem as firmas que importam os materiais e tem tudo aqui. Eu tinha que fazer tudo. Eu tive que aprender a técnica, eu tive que importar o aparelho, eu tinha que importar as coisas. Tu investia muito nisso para trazer essa... Era meu, a tecnologia eu tinha que trazer ela completa, porque eu não tinha quem trouxesse por mim. E aí nós começamos a fazer e ver os bons resultados em 92. Então, tu imagina, antes tu fazia cirurgias imensas, depois tu passou a fazer a cirurgia com furinho de anestesia local e o paciente ia embora no dia, resolvendo não resolvendo tudo, é claro, mas resolvendo uma boa parte dessas doenças, principalmente nervo ciático, hérnias de disco, que tinham ciáticas agudas que não melhoravam e que podiam melhorar sem ter que fazer coisas maiores. Aí o que aconteceu? Tu te dava conta que tinha algumas que tu não solucionava. Se tu tinha um fragmento muito grande, se tu tinha uma hérnia extrusa, tu não solucionava. Eu fui atrás do quê? De uma técnica minimamente invasiva que também resolvesse isso. Aí surgiu a endoscopia, que num congresso alemão,
em 1994, um camarada francês chamado Destandot, Jean Destandot, apresentou a técnica da videoendoscopia da Storz, que era uma técnica revolucionária na época. O que eu fiz? Fui fazer o estágio com o Destandot, fiz uns 4 ou 5, mas fui no primeiro, em 95, aprender com ele. Aí tive que importar os aparelhos também, tudo com muito investimento, mas era uma época que a medicina se ganhava um pouco melhor, tinha menos, o ticket médio do paciente era um ticket mais alto, menos melhor. Menos médicos concorrentes. Menos médico, a medicina era mais privada, então tu conseguias ter esse retorno do teu investimento nisso. Então, fui trazer essa técnica mais invasiva. Depois, em 2008, eu fui, como tu disseste, aí, presidente do primeiro Congresso Brasileiro de Cirurgia Minimamente Invasiva. E nós juntamos praticamente todos os grandes nomes do mundo. Vieram mais de 10, 11 especialistas, top de cada área. E naquela época eu consegui trazer todo mundo para Gramado e nós conseguimos fazer um congresso ímpar. E nesse congresso veio também a esses que começaram a desenvolver uma coisa que se chama full endoscopy, ou seja, não é só endoscopia, é uma endoscopia total, tudo feito lá dentro, por uma incisão muito menor ainda. Antes era assim, agora era um lápis. Eu só colocava um lápis. E um desses camaradas que veio, Tony Young, que é americano, eu fiz uma amizade boa com ele no congresso e consegui um estágio. E lá me fui eu para os Estados Unidos fazer um estágio com Tony Young e aprender essa técnica. Então, eu devo ter sido, se não o primeiro, dos primeiros a fazer o full endoscópio. Eu fui o primeiro na endoscopia, que até ganhei, foi muito bacana, me senti muito honrado. O final do ano passado, teve um congresso de endoscopia aqui brasileiro, aqui no Sul, em Bento Gonçalves, e eu recebi um certificado da Sociedade Brasileira como o primeiro endoscopista do Brasil. Pioneiro. Ou seja, fui homenageado ainda em vida. Isso, que é raro. É muito bom, né? Então, reconheceram uma coisa que eu fiz há 27 anos, hoje 28 anos atrás, reconheceram que foi uma contribuição para a sociedade muito importante esse início da cirurgia endoscópica. Ela é salvadora para tudo? Claro que não, mas ela é uma cirurgia que vem, da mesma maneira que eu te disse, que os carros vão evoluindo, a cirurgia endoscópica, que antes a gente fazia só hérnia, depois fazia um pouquinho de osso, com a full endoscópio tu faz várias coisas, ou seja, ela expandiu de maneira espetacular as suas indicações. Por quê? O material ficou muito mais moderno, muito mais avançado. Se criaram brocas especiais, se criaram cauteres especiais, sabe que eu sou encantada, se criaram lentes especiais. Então, tudo isso foi trazendo uma tecnologia. Eu vou te dar um exemplo assim. Eu recebi de uma paciente que eu operei de 40 anos agora, há poucos dias atrás, um muito obrigado no celular, e ela disse assim, Hernani, me chama de Hernani, muito obrigado, viajei para os Estados Unidos, não senti mais dor, eu me sinto outra, não tem como te agradecer. Esta paciente era uma paciente que há uns anos atrás eu certamente poria pino, faria uma artrodese, faria uma cirurgia grande. Eu cheguei para ela antes dela viajar e disse, olha, nós podemos tentar uma endoscopia, tu ainda é uma paciente com uma indicação melhor de uma cirurgia ampla, porque tu já tem uma discopatia avançada, eu não sei se eu só tirando a tua hérnia, eu vou tirar a tua dor como um todo. Mas eu vou mexer no disco, eu vou limpar o disco, vou tirar a hérnia, vou liberar o teu nervo. Quem sabe a gente faz isso e tu, quem sabe, não precisa fazer uma cirurgia maior. E isso nós fizemos. Isso no começo de janeiro, ela viajou para a Europa, para os Estados Unidos, fez um monte de coisa, não teve nenhuma dor, não tomou nenhum analgésico. Isso me lembrou uma coisa que uma vez a gente conversou, que eu acho que foi teu pai que te ensinou, que primeiro se tenta uma coisa menos agressiva, porque ainda pode transformar, tem espaço para fazer uma outra maior. Isso foi uma coisa que ele me ensinou na ortopedia geral, e eu via também na coluna. Quando tu faz uma cirurgia muito ampla, uma artrodese agressiva, e eu fiz, porque existia uma época que a gente fazia, se alguma coisa não correr bem, tu não pode voltar atrás. Tu entende? Tu não tem mais como correr, tu já destruiu a coluna, tu já fez o que tinha que fazer, tu tem que quebrar a coluna, tu tem que soldar a coluna, tem que botar parafuso.
Funciona, funciona. Mas se tu fizer a mais por qualquer razão, tu não volta atrás. Tudo que tu fizer a menos, que nem essa menina. Eu fiz, tirei a hernia, ela tá ótima sem dor. Se um dia ela tiver dor, eu ainda posso fazer. Eu ainda tenho margem para fazer uma artrodese. Claro. Mas ela pode nunca mais precisar fazer essa artrodese e viver bem para sempre. Porque eu tenho 42 anos, uma coisa assim. Eu não preciso fazer uma artrodese numa pessoa de 28 anos, de 25 anos, que a gente era obrigado a fazer, porque não sabia outra coisa. E para o leigo, o que é a artrodese? A artrodese é quando eu junto um osso no outro. Eu ponho um enxerto no meio e tiro o movimento da coluna. No momento que eu tiro o movimento da coluna, eu elimino a dor. Só que ele fica um segmento fixo no outro. E aí pode sobrecarregar o de cima. É uma escada. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que eu fiz artrodese no decorrer de 40 anos de carreira e eu já tive que fazer a de cima, eu já tive que fazer a outra, e eu já fiz 3 ou 4 cirurgias. Aí as pessoas dizem assim, mas o senhor operou já 4 vezes, que horror, por que não deu certo? Não é que não deu certo. Tu arrumou um dente, estragou do lado, outro 10 anos depois estragou do outro, depois estragou o outro. Então não é que a cirurgia não tenha sido um sucesso, isso para qualquer médico de coluna diz. Claro. Não é que a cirurgia não foi um sucesso. Nós aqui no Sul temos grandes cirurgiões de coluna, é um polo formador de grandes especialistas. Então assim, ortopedia em geral, né? A medicina em geral no Rio Grande do Sul ela é muito boa. Sempre vejo. É isso que eu digo assim, ó. O eixo Rio-São Paulo é o melhor. Não, gente, se eu for para os Estados Unidos, tem lugares que não são tão bons quanto o Rio Grande do Sul. Esse ano agora, um mês atrás, veio uma paciente da Austrália, australiana operar comigo. Me viu na internet, hoje a internet é tudo traduz em língua, não tinha esse tipo de cirurgia lá. Ela veio, fez, 2 dias depois foi embora para a Austrália. Teve um ano aqui que eu fiz 17 estrangeiros, europeus e americanos, num ano. Por quê? Porque eles vão sabendo, nós desistimos. E brasileiros de tudo que é lugar vêm. Não é só gaúcho, a gente recebe todos os médicos gaúchos. Que a gente fala está acontecendo muito aqui. Todos os médicos gaúchos bons que tenham expressão recebem pacientes de outros estados. Isso é uma coisa importante de a gente falar, porque parece que não, né? Que o Rio Grande do Sul é no final do país. Mas a gente tem um polo médico geral, excelente. Assim, maravilhoso. Eu que trabalho há tantos anos com médicos, eu me orgulho de quem eu trabalho, porque são médicos realmente que entendem daquilo. A gente vê que são pessoas que estudaram, que estudam, que... Eu tenho essa ideia. São apaixonados eu não vejo... se eu tiver uma doença grave, eu não vejo, antes de tentar aqui, por que ir para outro lugar. A não ser que tenha alguma tecnologia que ainda não chegou aqui, que tu tenhas que ir para um São Paulo ou para os Estados Unidos ou Europa. Não vejo por quê. Porque a grande maioria dos médicos aqui, de qualquer área, como o Mirandolino tu citou, que desenvolveu técnica, como milhões de gente, são pessoas que desenvolveram e os outros vêm aqui para nós não precisamos ir para os outros. Tanto que vários médicos que eu conheço têm esses programas de fellow. Os fellows não existiriam se vocês não fossem importantes para esse... Em 1995... Eu vou dar uma data de novo. Em 1995, a cirurgia de artrodese top era quando tu fazia 360 graus. Era quando tu fazia pela barriga e depois por trás. O Harms, na Alemanha, desenvolveu essa tecnologia como top. E era a tecnologia que melhores resultados dava. O que nós fizemos aqui? Meu grupo fez, eu com meus auxiliares. Nós desenvolvemos essa técnica toda por trás. Quando nós começamos, por uma incisão só, por uma cirurgia de 2 horas, tu fazia, em vez pela barriga, pelas costas. E eu treinei 250 médicos no Brasil para fazer essa técnica. Ou seja, essa técnica foi uma técnica que depois virou universal, uma técnica que nós desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul. 250 médicos foi o número de médicos que nós treinamos para o Brasil todo, nessa técnica que depois abriu. Lá fora já faziam, mas aqui no Brasil não faziam. Aqui o Brasil seguia a técnica alemã, que era pela frente e por trás. Nós passamos a fazer tudo por trás, já existia, eu não inventei, eu vi isso lá fora, trouxe para cá e começamos a desenvolver. E como naquela época era mais difícil o conhecimento, não era que nem tu entra na internet hoje e vê tudo, nós passamos a treinar. Eu passei anos treinando médicos que vinham de fora, faziam estágio comigo, fora os meus fellows, para aprender a fazer essas técnicas e irem para a sua cidade do Brasil inteiro.
Uma outra coisa que eu vejo, assim, sabe, que é uma característica tua, de vários médicos, mas que é importante a gente até falar para médicos que estão começando, é esse trato com o paciente, de falar de forma clara, sabe, de ter uma linguagem que o paciente possa entender, o que que ele tem, quais são as opções de tratamento que ele tem disponível, essa franqueza e essa acessibilidade para falar para o público leigo. Fala um pouquinho assim, ó, que isso é uma coisa que eu acho que as pessoas aprendem, o médico aprende aos poucos, né? É que o médico tem que ser médico. Eu não posso receber no meu consultório um paciente que está com um estado grave e eu chorar junto, e eu não dar esperança. Eu sou a última esperança. Eu tenho que dar para o médico, para o paciente, toda a esperança que eu possa dar de fato. Eu não posso fazer com que ele saia. Tem colegas que dizem assim, não tenho mais o que fazer por ti. Não existe essa palavra, não tenho mais o que fazer por ti. Nós temos obrigação de fazer. Te dar um exemplo de um caso hoje. Há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, 2 semanas, me procurou um paciente do interior do Rio Grande do Sul com 3 fraturas de coluna. 13. 3 fraturas 3. de coluna, um cara jovem de 50 anos, fratura espontânea. Ele foi fazer uma quiro, uma coisa, e não por culpa do quiro, mas ele estava tomando corticóide em altas doses por um problema no pé. A pessoa essa que fez aquilo não se deu conta, manipulou e fez 3 fraturas. 3 fraturas simples, 3 fraturas, mas ele foi em colegas e optou por tratamento conservador que estava correto. E vinha evoluindo muito mal. Dor, um empresário, ele não conseguia nem ir na sua firma trabalhar, chorava de dor. Me procurou. Eu olhei primeiro por videoconferência, por videoconsulta, que é uma coisa hoje que facilitou, tu atende pessoa de qualquer lugar do mundo. Essa pessoa que veio da Austrália consultou comigo antes, ela já veio com tudo pronto, porque ela consultou comigo por videoconferência. Isso facilita muito. Hoje eu fiz de 2 pós-operatórios de pacientes, um de Bento e um de São Borja, que não precisaram vir para me dizer como é que eles estavam, fizemos por videoconferência. Não tem a necessidade, né? Não precisa vir aqui para me dizer tô bem ou tô mal. Uma cirurgia para te olhar e dizer... Fazer 500 quilômetros para me dizer oi, tô bem. Não tem razão. Bom, então o que aconteceu com esse paciente? Existe uma técnica que a gente também trouxe para cá, para o Rio Grande do Sul, em 99, que é botar o famoso cimento na vértebra fraturada. Esse procedimento foi inventado na França para câncer, para substituir a vértebra que estava com câncer enfraquecida. E depois ela foi desenvolvida para fazer paciente com osteoporose. Então, tu tem uma paciente idosa, por exemplo, com fratura, com dor. Qual era o tratamento convencional? Vamos botar um colete. Como é que vai botar colete numa senhora idosa de 90 anos, 70 anos? Judiaria, né? Vai judiar da paciente. Isso. Hoje eu ponho um cimento ali que leva 10 minutos e o paciente sai sem nenhuma dor. Porque é um tratamento de dor, eu não vou restaurar o tamanho da vértebra que ela afundou. Eu só vou tirar dor e ele vai ficar bem. Então é uma coisa muito tranquila. Eu fiz esse paciente, ele não ficou bem. Ele estava com dor. Com dor. Pô, eu entrei em férias e o paciente me ligando, tô morrendo de dor. Eu digo, pá, que horror, né? Não, passei a não dormir, minhas férias foi assim. Até que eu digo, vem aqui pro meu assistente te ver. Eu tenho um bom assistente, o assistente viu, fez uma eu digo, tá doendo aqui não é a zona da fratura. Faz uma infiltração aqui, vamos ver se ele alivia. E ele aliviou. O que significava? Que ele, junto com a sua fratura, ele tinha uma megalocontratura de proteção. Como ele ficou 3 meses sofrendo, o cérebro dele, para defender, para compensar, fez ele ter uma contratura horrível. Quando eu resolvi o problema da vértebra, eu não resolvi o problema da dor que tinha junto. Não me dei conta. Daí, quando fez a infiltração... Ele melhorou. O que ele fez agora? Veio hoje consultar com a minha esposa, que é fisioterapeuta. Eu tenho uma Neila que trabalha comigo há 30 anos, que faz esse pós importante e que tem uma experiência tamanho de um bonde e que tem aparelhos que só ela tem, vamos dizer, aqui no nosso meio. Ela hoje avaliou e disse, não, realmente é só muscular isso aqui, com 3 ou 4 sessões eu tiro. Fez a primeira, o cara saiu hoje feliz da vida caminhando. Aí, olha, não ter dor é fantástico. Tá entendendo? Então, assim, eu não posso abandonar, eu quero dizer como médico, eu não poderia nunca abandonar um tratamento onde na primeira vista eu não tive sucesso. Mas eu tinha convicção que eu fiz a coisa certa. Só alguma coisa não tinha dado certo, faltou alguma coisa. Sim, é que a medicina não é uma ciência exata, não é uma matemática, tu tem vários fatores ali, né, porque
É uma pessoa que tem diversos órgãos, todos eles envolvidos, às vezes tu conserta o problema e a dor continua, tem que descobrir. Tem que descobrir Mas o que essa é. investigação é muito importante, né? Isto é o que eu acho que o médico tem obrigação de fazer. Nós temos que ter relacionamento médico-paciente. Nós temos que entender o paciente. Nós temos que dar tempo ao paciente. A medicina de hoje, o que ela faz? Tu tem 5 minutos, 10 minutos para cada paciente. O médico de hoje, para sobreviver, não é culpa dele. É tão ruim os seus honorários que ele é obrigado a atender A cada 40 minutos. pacientes por Aham. dia, 30 e poucos pacientes por dia. Não tem como dar bolas por uma patologia que se complica. Tu resolve feijão com arroz, mas quando sai do feijão com arroz, não tem. Eu vejo assim, paciente vai numa urgência, adorar, vai fazer fisioterapia. Peraí, fisioterapia do quê? Tu não tem o diagnóstico? Primeiro tem que ter um diagnóstico. A fisioterapia, ela funciona se tu souber qual é a patologia e o fisioterapeuta ou fisiatra for tratar a patologia específica. Se tu simplesmente vai fazer fisioterapia, vai fazer 30 fisioterapia, como acontece hoje, volta ao paciente, doutor, fiz 30 fisioterapia, tô igual. Nada. Perdeu tempo, o barato sai caro, porque é perda de tempo, não é que não vá pagar, mas tem transporte, tem estacionamento, tem tempo do familiar que acompanha. Aham. Então, tudo tem que ter um diagnóstico. O pior, não resolver, né? Não resolver. Porque quando não tem o diagnóstico certo, as coisas provavelmente não são resolvidas. E daí a gente está perdendo tempo, né? É que isso que eu estou te falando precisa maturidade, precisa tempo de experiência. Isso tu adquire com o tempo. Eu indicar uma endoscopia para um paciente, eu tenho 30 anos, 27 anos de experiência para saber que se aquela técnica vai funcionar nele ou não. Simplesmente fazer a técnica bem feita, as pessoas aprendem. Mas a indicação para esta técnica é que é o importante. Todo mundo hoje está falando em cirurgia endoscópica em todos os canais só se fala nisso, porque há 3 anos a ANS, Agência Nacional de Saúde, obrigou os convênios a dar. Só que assim, é mais uma técnica para ajudar o paciente. Ela não é a técnica que ajuda tudo. Ganhamos um aliado forte, porque antes o paciente era obrigado a fazer em caráter privado, hoje ele consegue fazer pelo seu plano de saúde, porque a ANS tem que dar. Obriga o convênio a dar. Mas o importante é o diagnóstico mas correto. tem que ter o diagnóstico se é correto. indicação ou não. Se a indicação é correta, se aquela cirurgia vai adiantar para aquilo, se isto é a razão da dor, onde é que está a razão da dor. Então, assim, hoje cada vez nós tratamos mais dor, porque o paciente com dor vive mal. O paciente com dor cria alterações crônicas no cérebro e cria como se fosse uma marca, eu vou falar leigamente, é como se criasse um carimbo, dor no cérebro. Muitas vezes tu faz um tratamento da dor que resolveu o problema e o paciente volta com a mesma dor, porque não apagou no cérebro a marca, a dor fantasma, aquela dor que se diz, amputou um braço e continua tendo dor. Nisso, fico muito impressionada. Então, não é só saber operar hoje. Hoje tem que saber operar bem, saber indicar, mas tem que depois saber o pós. O pós também faz parte, uma boa fisioterapia, medicamento para apagar essa marca da dor cerebral. Tudo isso tem que ser feito para o paciente dizer assim, bom, daqui 3 meses, 4 meses, tu tem grande chance de voltar a ser um cara normal. Não é assim, eu fiz uma cirurgia, ele não vai ter dor no dia seguinte. Eu faço uma endoscopia, o nervo está machucado, eu machuquei o nervo. Se eu deixar o teu dedo preso numa parede e ele ficar numa porta e deixar ele roxo, quando eu abrir a porta ele ficou colorido? Ficou da cor normal? Não, tem que refazer a circulação. Se eu fincar um prego no pé e não tirar o prego, aquele pé não fica inflamado? Claro. Se eu tirar o prego no outro dia, tu pode correr a maratona? Claro que não, tu tem que cicatrizar aquela inflamação. E essa cicatrização é fundamental. Então, o paciente que vai se operar, ele tem que entender que não é uma mágica que ele, no dia seguinte ele tá bom. Eu vou fazer a mágica de soltar o nervo, mas quem tem que fazer a mágica de recuperar o nervo lesado é o resto. Aparelhos corretos de fisioterapia, remédios corretos para dor. Isso que eu chamo de alinhamento de expectativa, né? Tem que fazer, tem que fazer. O médico precisa alinhar com o paciente as expectativas, ser sincero, né, para não gerar uma fantasia de que vai sair pronto. Então, essas coisas eu digo, eu tenho, os pacientes dizem assim, doutor, o senhor garante 100%? Eu brinco, claro que não.
Tu é um carro batido, eu sou um chapeador. Por melhor que eu seja um bom chapeador, nunca mais é um carro zero. Então, tu vai ser um carro chapeado. Mas bonitinho, né? Bonitinho e melhor, mas nunca um zero. Então, no momento que o paciente entende isso, ele também vai cobrar diferente. Ele não vai cobrar de mim e nem dele mesmo um resultado de perfeição. Ele vai entender que nós estamos fazendo passo a passo. O que dá para fazer para melhorar uma patologia. Não posso pegar uma paciente de 70 anos com uma lesão degenerativa enorme que estragou um nervo e dizer agora tu vai virar uma moça de 20. Isso não existe. Mas se tu conseguir isso, eu vou adorar. Aí vou ser mágico. Vai ficar. Eu consigo voltar a ter... A natureza é sábia. O que a natureza faz com os pacientes idosos? Ela diminui a sensibilidade, então eles também têm menos dor. Então, com um paciente com 70 anos, já tem degenerações múltiplas neurais. Então, ele não tem o mesmo limiar de dor que tem alguém com 20, 30 anos. Então, a natureza é sábia. Ela também protege o paciente com idade. Então, ele pode até ficar 100%, porque a sensibilidade dele também não é igual a alguém muito jovem. Que incrível, é. O organismo é sábio. Nós temos é que não atrapalhar. Isso meu pai dizia. Nós temos é que ajudar a natureza, correr paralelo à natureza para não bater de frente. Não queira solucionar o que não é solucionável. Ajuda a conviver e solucionar o que dá para solucionar. E essa sinceridade tem que dizer para o paciente. Tu não pode querer dizer, não, eu lhe dou garantia para não perder o paciente. Eu vou perder paciente sendo verdadeiro, mas eu vou dormir tranquilo. E não vou ter alguém me cobrando o que eu não prometi. Perfeito, claro. Eu acho que é simples assim. E, Hernani, hoje, como é que tu vê a medicina e qual conselho que tu daria para medicina, para médicos novos que estão começando a carreira ou que já estão no meio da carreira, não só na ortopedia, mas em geral? Porque é importante que eles vejam esse episódio e que recebam lições, porque essa experiência adquirida vale ouro para quem está no começo. Nós estamos em tempos difíceis, né? Muito. Muito difíceis. As faculdades se expandiram de uma maneira, com uma qualidade de ensino e qualidade de ética muito baixa. Houve uma diminuição muito grande. Então, forma médicos que nem sempre vão ser o que eu considero importante, a ética boa. Então, primeiro é ética. Eu acho assim, quando eu escolho um fellow, eu tenho 3 fellows novos esse ano, que vão entrar agora em março comigo. É fellow 1, tenho o fellow 2. A coisa que eu mais valorizo é a parte ética. Porque aprender, todo mundo tem chance de aprender. A medicina não é feita para seres excepcionais, é feita para seres normais, que desenvolvam, estudem e deem o máximo de si. Se tu fizer isso, tu vai ser um bom médico. Se tu estudar, se tu tiver discernimento, se tu não te atropelar, tu não botar outros princípios de lado, dificilmente tu vai fazer uma barbeiragem grande, dificilmente tu vai fazer um mal ao paciente. Então, isso é uma coisa muito importante. Hoje, a juventude é muito imediatista. Houve uma mudança. Eu sei porque quando eu tinha os filhos na idade dos 20 e poucos anos, quando eu estava voltando do jogo do Inter que eu fui ver em Abu Dhabi, onde ele perdeu para o Mazembe, eu sentei do lado de um empresário no avião e ele estava lendo um livro, Geração Y. Digo, mas eu sou de conversar, o que é isso? Não, eu tenho uma empresa, era um empresário, eu tenho uma empresa com 2.000 funcionários, eu estou tendo um choque de gerações, porque o meu funcionário antigo não tolera o funcionário novo, o jovem, que é imediatista, que é isso, que é aquilo. E eu tinha 2 filhos exatamente na geração Y. Eu fui ler o livro, vários livros de geração Y, e fui tentar entender essa geração. E ela enxerga diferente. Eu não estou dizendo que ela seja errada, mas ela modificou-se, ela é diferente. Eles são mais imediatistas, eles são mais pelo conforto. A gente dava o sangue, eu fazia residência com 3 dias de 24 seguidos, eu morria dentro eu não via a luz do dia porque eu queria aprender. Hoje a residência, tem residente que processa a residência porque ele trabalhou mais de 8 horas num dia e ele só precisa trabalhar 8 horas. Houve uma inversão. Quem é residente tem que estar lá para aprender
E não com lei trabalhista que só pode trabalhar 8 horas. É a tua chance maior de aprender. Chega agora feriado. Feriado, não, eu não vou fazer trabalhar. plantão, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, carnaval, não. Então, a geração essa modificou-se e os valores modificaram-se. Eles são mais pelo hoje, eles não são que nem nós. Eu tenho que trabalhar, porque quando eu for velho, eu tenho que ter juntado o suficiente para eu poder ter uma velhice digna. Eles não pensam nisso, isso aí não existe mais. Eu tenho que ganhar hoje para poder ter tempo de fazer aquilo, de comprar um carro bom. Então eu tenho residentes pós-fellow, assim, que o carro de BMW 0, melhor que o meu carro. Porque já trabalhar, a primeira coisa que fizeram foi comprar um carrão. Então, isso que eu quero dizer, essa modificação é difícil. Então, eu vejo assim, primeiro, com alguma dificuldade. Segundo, a própria medicina socializando como se socializou, esculhambar como se esculhambaram, faz com que os pobres dos guris bem formados tenham que atender em volumes para conseguir sobreviver, pagar as suas contas do dia a dia, não é nem para ganhar dinheiro, é para pagar as contas mínimas, porque o honorário ficou muito aviltado. Então, é um problema. Eu não sei como é que vai ser a solução. Eu tenho uma filha médica de 34 anos, eu sofro por ela, porque, embora ela seja de uma área de psiquiatria que escapa um pouco disso, vai ser uma profissão lá adiante muito complicada, de sobrevivência. Sim. Então, o jovem tem que fazer o seu papel, ele tem que estudar, ter uma boa formação. A residência é a primeira fase que tu tem de fazer uma boa formação, depois um bom fellow, e aí se dedicar a trabalhar direito, com paciência. Com paciência, porque tu tem que plantar, tu tem que plantar o teu nome, tu tem que plantar o teu consultório. Não adianta tu dizer assim, eu trabalho em 10 lugares, tu não trabalha em lugar nenhum, porque quando tu for embora daquele lugar, tu não traz nenhum paciente junto. Os médicos entram assim, tem plantão aqui, eu vou pro plantão ali. E daí começam a atender em Porto Alegre, em Cachoeirinha, em Canoas, em São Leopoldo. Fica um monte de tempo na estrada, nessa questão de deslocamento que a gente sabe que leva tempo, podendo estar só no lugar, usando esse tempo para aprender. Vou dizer que parcialmente tem razão, senão eu estou fazendo a mesma coisa, né? Eu tenho 68 anos, estou com a carreira pronta, não tenho nada mais para inventar, e inventei atender em Capão e Xangri-Lá. Por quê? Mas aí é diferente. Porque eu tenho uma casa lá, eu quero estar lá, eu pego um público que não tinha ninguém para ajudar. Então, o paciente que me procura lá, por exemplo, um paciente que, para mim, fica muito fácil, porque é o feijão com arroz. Aqui é a complicação completa. Não, mas isso aí que tu falasse agora é um gancho super legal de a gente falar, que é uma situação de carreira assim, ó. Tu tá num platô da carreira. E daí tu inventou uma moda, mas não é para sair correndo, é porque tu tá unindo também um fim de semana. Mas é por isso que eu tô brincando contigo. Né? Claro, mas assim, é gostoso, né? Muito. Eu estou muito feliz. Poder As atender, pessoas, a cada 15 dias que tu atende lá. As pessoas olham para mim e dizem assim, Hernânia, o que tu tá pretendendo lá? Por que tu quer mais? Digo, vocês não entenderam? Eu quero ser feliz. Não, eu quero ser feliz. Lá me faz feliz também. Eu fiz a primeira cirurgia de coluna no Hospital Life Plus, que inaugurou o ano passado. Então, a primeira cirurgia de coluna foi feita por mim num hospital novo do litoral, um hospital top. Então, como é que eu consegui fazer uma primeira cirurgia? Eu equipei o hospital, eu tive que comprar equipamentos meus, eu deixei tudo pronto, eu tive que pedir para o dono do hospital, para a direção do hospital, comprar coisas para mim. E aí eu consegui executar uma primeira cirurgia bem. Mas olha que abre também isso de possibilidade para as pessoas dessa região que não tinham essa assistência. Tinham que vir a Porto Alegre. Eu considero ridículo. O litoral tem 1 milhão de pessoas cativas morando hoje. E sabe todo o litoral do Rio Grande do Sul. Todo o litoral, de Cidreira a Torres. Tu sabe como é que se conta isso? Não. Pelo quilo lixo. Pela quantidade de lixo que é arrecadado. Eles sabem quantos habitantes tem de fato os lugares. Moradores. Olha que interessante, eu aprendi lá na praia. Então, hoje tem quase 1 milhão cativo, moram lá. Porque muita gente se mudou com a pandemia para o litoral. Essas pessoas agora, em várias áreas, não precisam mais voltar
para Porto Alegre. Tu pode consultar com médicos, que nem eu, tem vários outros especialistas de várias áreas que também estão atendendo no mesmo conceito meu, eu não inventei a roda, no mesmo conceito meu, estão atendendo na praia por prazer. E que estão aqui em serviços maravilhosos em Porto Alegre. Mas que daí deixam para fazer esse atendimento ou numa sexta-feira ou numa segunda-feira. E fazem o procedimento lá, porque se tu equipar o hospital, os procedimentos minimamente invasivos, os procedimentos pequenos, até de médio porte, tu pode fazer lá. Não, e a tendência é ter outros investimentos em hospitais lá. Claro. Isso aí vai crescer muito, né? Porque a gente nota que na parte de hospitais do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, que é onde eu conheço mais, as cidades do interior, elas também estão se desenvolvendo, estão se equipando. Muito. Tanto que o robô, que há 10 anos atrás era um sonho de a gente ter o robô para cirurgia geral, urológica, enfim, todas aqui em Porto Alegre, hoje a gente tem no interior também, começando a chegar, sabe? Que é um equipamento extremamente caro, um dos mais caros que tem hoje na medicina. Então, a tendência são esses hospitais receberem investimentos para poderem ficar bem equipados, para poderem proporcionar isso para essa população, né? O robô de coluna, o primeiro robô de coluna, robô mesmo, está chegando agora para o Hospital Mãe de Deus, onde nós vamos atuar com o robô. Da Medtronic. Da Medtronic. Então, esse robô já está agendado para chegar no final do primeiro semestre, mais ou menos. Vai ser dado o treinamento para os médicos que atuam no hospital e nós já vamos poder atuar com o robô. Então, olha como a coisa vai. Primeiro PET-CT, que também em Porto Alegre, casualmente foi no Mãe de Deus, que é um dos hospitais que eu trabalho. Hoje todos os hospitais têm, mas existia um primeiro que ajudava a diagnosticar o câncer, porque pegava o câncer antes de uma ressonância e uma tomografia, ou mesmo uma cintilo. Então, isso vai levando, esse desenvolvimento vai para todos. Nós temos cidades muito maravilhosas no Rio Grande do Sul, não estou nem falando dos outros estados, mas no Rio Grande do Sul nós temos, Caxias tem uma medicina brilhante, Passo Fundo tem uma medicina brilhante, Pelotas tem uma medicina também boa. Santa Maria. Santa Maria, cidade universitária, tem uma medicina muito boa. Então, assim, eu acho que não é Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul é um estado que vem se equipando e vem se aprimorando muito bem. Isso serve para São Paulo. Vários cursos que eu faço não é em São Paulo. Eu faço em Ribeirão Preto, eu faço em Campinas, Barreto. Eu faço em várias cidades, ou seja, já tem gente hipercapacitada em todas as cidades do Brasil. Eu vou fazer um curso agora, para te ter uma ideia, vou fazer um curso agora, semana que vem, vou passar uma semana, fazendo um aprimoramento numa técnica endoscópica com um rapaz novo em Belém do Pará. Olha que incrível. Ou seja, eu que tenho 28 anos de vídeo, estou indo a Belém do Pará aprender com um guri de menos de 40 anos. Mas aí é que tem, né, essa busca pelo conhecimento. Tu tá com 68 e ainda busca esse conhecimento porque tu tem ainda muito tempo de medicina pela frente. Porque tu quer saber resolver tudo da melhor maneira. Porque tu gosta, né? Não pensa em parar. Enquanto eu tiver a saúde, não. Eu me preparei para parar. A realidade é a seguinte, eu me preparei para poder parar. Ou seja, se quiser parar, tu pode parar. Eu fiz uma vida economicamente organizada para poder parar. Mas não consigo e não quero. Não deve. Não devo. Então, assim, eu continuo trabalhando tanto quanto ou mais. Eu só tenho que cuidar para conseguir continuar fazendo o meu golfe, porque eu sou um golfista que não fico bom porque nunca tenho tempo de me dedicar. Então, fico sempre naquela... A linha intermediária. Naquela coisa que agora eu estou me organizando para pegar 2 dias e ter. Continuo fazendo minhas trilhas de jipe, eu sou trilheiro, eu tenho um grupo há 22 anos de jipeiros, que hoje casualmente eu sou presidente desse Jeep Clube, que é de gente que anda de jipe profissional e muito responsável, são empresários e mais um médico. Então assim, a gente tem tu tem que ter as tuas atividades extra profissionais para a tua vida continuar tendo graça, não pode ser só trabalho. Viajo quando dá, minha mulher é apaixonada por viagem, nós viajamos bastante, a pandemia deu uma cortada e tirou o ritmo, né? A gente tem que voltar um pouco para o ritmo, o comodismo nos tira um pouco do ritmo, mas vai voltando devagarinho, né? E eu acho que é isso. O principal é tu levar qualquer carreira, qualquer profissão,
junto com a outra vida, que seria a vida não profissional, a vida familiar, a vida esportiva, a vida saudável, para que tu consiga levar a coisa junto. É um equilíbrio. Esse equilíbrio é muito difícil, né? Esse equilíbrio é a coisa mais difícil que eu vejo. Porque parece assim, ó, que a vida sempre nos traz para se desequilibrar. Ou às vezes a gente está mais para um lado, ou mais para o outro. É difícil. E a gente tem que estar muito atento a isso, sabe? A ter esses momentos, até para não fazer nada. Até a terapia eu faço para poder me dar o direito de poder fazer as outras coisas. É difícil. Mas a terapia ajuda muito, né? Muito. Ajuda muito justamente a gente enxergar aonde os valores de cada coisa. Não adianta tu trabalhar e não ter saúde. Tu tem que ter saúde junto. Tu tem que ter onde descarregar, porque a gente recebe uma energia. Eu sempre digo, a gente médico recebe uma energia negativa muito forte, não é proposital, porque quem vem te procurar está doente, está com uma energia pesada. Isso é uma coisa que eu ia conversar contigo, porque é a segunda vez que aqui no podcast o médico fala isso. O outro que falou muito bem sobre isso foi o Márcio Boff, que trabalha com câncer, né? Ele disse assim, a gente tem que estar muito preparado emocionalmente, muito bem equilibrado na nossa vida, para poder sair do consultório no final do dia inteiro. Porque tem muitos dias que são muito pesados, né? Porque a gente está falando de pessoas com dor, com muito sofrimento. Então, vocês também têm que estar preparados psicologicamente para receber isso, né? Eu digo assim uma coisa, eu sou um defensor do uso de medicamento, tá? Porque eu acho assim, se tu não te proteger, tu vai sair com feridas. Então, assim, eu sou adepto do que os psiquiatras fazem hoje, que é dar essa proteção. Ou seja, eu digo assim, se eu tirar... Eu tento dar um antidepressivo, alguma coisa para o paciente, para ter, eu não quero remédio. Eu digo, tá errado. Se eu te der uma pedrada, vai direto no teu rosto. Mas se eu tiver um vidro na frente, vai bater a pedra no vidro, vai cair, pode chegar um caquinho em mim. Então, toda essa energia que eu vou recebendo, e eu tenho que receber de cara boa, eu não posso receber e deixar aquilo entrar em mim e eu ficar triste também. Eu tenho que me proteger. Então, aquilo eu me protejo também com medicação e com aprendizado de vida, é óbvio. Mas é preciso ter um help, um auxílio de mais uma coisa. Este é meu ponto de vista pessoal. Eu acho assim, de ajuda. Então, assim, muitos de nós médicos precisamos de terapia, até para podermos receber toda essa carga e sair bem. Senão nós vamos sair machucados também. Sim, claro. E tu sabe que isso é uma coisa que não se fala quase, sabe? Na medicina parece que o médico tem que estar sempre bem, né? É aquele ser superior que vai resolver todos os problemas e parece que ele não tem problema. Isso não é assim. Gente, nós somos seres iguaizinhos a qualquer um. Quando um paciente me diz assim, olha que coisa bacana, esse meu grupo de Jeep, agora na última enchente, essa horrorosa, eu como presidente me coloquei à disposição do prefeito. Me ligou, pediu socorro, o prefeito e o vice-prefeito, o Ricardo Gomes e o Melo. Vocês podem ajudar? Eu digo, vou fazer força. Juntei um grupo que podia, eu desmarquei 2, 3 dias de atividade, consegui reagendar sem prejudicar, digamos, em demasia os pacientes, e nós passamos 3 dias dentro d'água, com os jipes no capô. Tá? Aí a gente ajudava e impressionante, as pessoas simples. Doutor, quanto eu lhe devo por ter me ajudado? Não deve nada. Deus me deu uma oportunidade de eu estar numa condição que hoje eu posso te ajudar, eu só estou aqui para te ajudar. Eu chego a me arrepiar, porque é impressionante as pessoas, como as pessoas simples são gratas. E eles diziam, não, eu estou aqui para ajudar, isso aqui não tem custo. Isso é a minha forma de poder ajudar. Eu tenho um Jeep e eu tenho dinheiro para botar diesel no Jeep. Eu posso estar aqui. E tenho tempo, fiz tempo para estar aqui. Então, agora eu vou passar esses dias ajudando. É espontâneo, é bárbaro. Mas eu quero dizer o seguinte, como as pessoas agradecem. Eu dizia o seguinte, aí eu completava, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Eu tive mais oportunidade e estou num lugar que não deu enchente.
Isso é uma oportunidade. Eu pude comprar uma casa num lugar melhor, num lugar mais alto, uma coisa assim. Então, eu não estou fazendo nada diferente, eu sou um ser humano igual. Igual a... Eu só tive chances diferentes e eu aproveitei essa chance para melhorar o meu eu e a minha profissão e, consequente, o meu... E o teu prêmio para tudo isso é a satisfação. Não, mas é uma satisfação pessoal bom, de saber que está fazendo o diferente, está fazendo a diferença para as pessoas. Faz uns 2 anos, nós fomos oferecer para o prefeito e para o pessoal, dizendo assim, ó, nós temos um grupo de pessoas que pode ajudar vocês se vocês vierem a precisar. Já teve outras enchentes que eu liguei pro Belo, vocês precisam de ajuda? Não, tá tudo sob controle. Tá bom, não vamos. Mas dessa a gente precisou, né? Essa foi horrível. Essa foi um troço que ninguém tinha visto em 85 anos. Então, foi única. Eu nunca vi tu andar com Jeep com água no vidro e com correnteza. O que assusta é a correnteza, não é só a profundidade. E o medo. É o medo. E as pessoas precisando de ajuda mesmo. Não tinha... Essa vez, na Ilha da Pintada, não teve uma casa que não foi inundada. Nem a casa melhor da Ilha da Pintada ficou fora da enchente. E as pessoas perderam tudo, perderam né? tudo. Perderam tudo. Já tem pouco. Tem nada e perde tudo. É uma coisa doida isso, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Essas são as coisas que a gente faz e que tem compensação. Eu acho a medicina, quando me perguntam sobre a medicina, eu acho uma profissão maravilhosa. Ela é trabalhosa, ela é pesada, ela envolve... Tu tem que ter uma esposa que te entenda muito, que te aceite muito, porque não é uma profissão fácil, é uma profissão difícil, mas é uma profissão que nenhuma outra tem o retorno de satisfação pessoal como tem a medicina. As outras, quando é que tu é um sucesso? Quando tu tem um case, tu ganha muito dinheiro, tu fez... Nós não tá ligado só a isso. Claro que a gente gosta de dinheiro e quer ganhar bem para poder ter uma vida como qualquer profissional, como tu, como qualquer um na área. Mas assim, a nossa satisfação dessa guria que me mandou isso, desse cara hoje que eu vi... muito, cara, né? Eu passei 2 noites lá onde eu estava, em Biraquera, sem dormir, porque ele me dizia, tô igual. Pai, eu acordava de madrugada, por mais que eu desligue, tu tem a responsabilidade. Aquilo mexeu comigo, porque a responsabilidade de eu ter proposto um tratamento para ele ficar bom e ele não ter ficado de imediato, mexeu comigo, porque eu não tinha entendido por que ele não ficou. Hoje eu entendo. Musculatura está sendo trabalhada, ele já está 60% melhor 2 semanas depois. Mas o imediato foi ruim. A pressão da família, vocês não têm ideia. Não é tu comigo, é o teu filho, é o teu marido, é o teu neto, é todo mundo a te ligar. O senhor não prometeu a cura? O senhor não prometeu? Digo, não prometi, eu prometi que eu ia tentar. Né? Existe uma cobrança hoje. O povo está muito angustiado, está muito sofrido. E quando tem uma coisa ruim no mundo deles, eles têm que jogar isso para algum lugar. E o médico carrega muito essa carga, recebe muito essa carga. Por isso que eu digo que tu tem que estar, de alguma maneira, protegido. Se tu não tiver protegido, de alguma maneira, tu também desmancha. Claro. Tu também desmancha. Não é assim, a gente é gente normal. Nós somos seres iguaizinhos, sentar no corredor da calçada, jogar um futebol, jogar um tênis, é igual a qualquer outro. Só tivemos um nível de conhecimento diferenciado. Só. A única coisa que é diferente. O resto é gente que nem gente. E a gratidão, a gratificação de ver um paciente se curar e ficar sem dor, melhorar isso aí, deve ser maravilhoso também, né? Muito bom. E agora tu tem me acompanhado, a gente inventou uma clínica nova, que é a Regenerar, faz 2 anos e meio, onde nós começamos a tratar dor de maneira mais atualizada, com aparelhos e coisas mais modernas, e desenvolver a medicina regenerativa, que é uma medicina ainda não aceita no Brasil. O Conselho Federal de Medicina ainda não reconheceu a medicina regenerativa. No mundo todo já está aceita. No Brasil, nós estamos em vias de. Então, é uma medicina que tem um progresso, tem uma ajuda maravilhosa. Explica um pouco o que é a medicina regenerativa. Ao invés de tu só tratar
a complicação, o que existir, é tu tentar regenerar aquilo que está estragado. É o poder de tentar voltar ao melhor possível dentro da naturalidade, dentro do natural, para o teu organismo voltar. Vou dar um exemplo. Tem uma articulação que está gastando. Se tu não fizer nada, ela vai chegar a uma artrose, vai ter que botar uma prótese. Sim. Eu posso atuar antes disso de uma maneira que eu faça essa articulação se refazer parcialmente. Com medicamentos. Com célula-tronco. Célula-tronco. Por exemplo, nós já colhemos, nós já estamos licenciados, nós já colhemos célula-tronco para ser usada. Agora eu tenho um primeiro paciente que eu estou ganhando autorização da Agência Nacional de Saúde para poder reaplicar ele, porque foi multiplicada, mas a gente pode, por exemplo, já é feito no mundo todo, tira teu sangue, faz plasma rico em plaquetas, faz o BIMEC, PRP, coisas que são usadas em esportistas ao natural. Aqui só pode ser feito em pesquisa, nós não podemos fazer. Então, a gente faz quando tem pesquisa. Serviços que nem o nosso, que tem pesquisa, podem executar isso, né? Mas é muito limitado para o benefício. Tinha que todo mundo poder fazer isso. Sim, até porque não é um grupinho. Se for ver, para o sistema de saúde, é mais barato do que ficar bancando próteses para todo mundo. Eu vou te dar um exemplo. Vamos falar em ozônio. O médico não pode trabalhar com ozônio. Tá? Então, o que acontece? Eu fui fazer minha formação em ozônio na Itália. O SUS de lá usa ozônio. A Espanha usa ozônio. A França usa ozônio. Estados Unidos, alguns estados usam ozônio. O ozônio ele existe há 135 anos. Não foi inventado ontem. O ozônio, que é o O3, é uma coisa natural, transforma o O2 em O3. É uma coisa que pode ser usado por enfermagem, pode ser usado por fisioterapeuta, que é no meu caso, pode ser usado por dentista, pode ser usado por biomédico e pode ser usado de animais, por veterinários. O médico não pode. Aí tu vai ver nos animais, os caras tratam hoje cavalo de corrida com ozônio. Os caras tratam milhões de doenças de bicho, de pet, com ozônio. E os bichos ficam bons, os animais ficam bons. Então, assim, o ozônio hoje pode ser usado por fisioterapeuta. Então, eu só posso usar como fisioterapeuta, eu não posso propagandear como médico. Como eu sou fisioterapeuta, eu posso. Mas eu não posso associar o meu nome de médico ao ozônio. O teu CRM não pode. Não, porque isso é lei. O CREMERS não está me tolindo, ele está cumprindo a legislação brasileira. Então, eu não posso... ela precisa de uma atualização. Mas o ozônio é maravilhoso. Eu sei porque eu atuo como fisioterapeuta. Minha mulher atua na fisioterapia como fisioterapeuta. Resultados maravilhosos. Para dores articulares, para dores na coluna. Então, isso tudo tem que ser modificado. As sociedades de medicina estão trabalhando, a ortopedia trabalha pela medicina regenerativa, mas ainda tem um viezinho que ainda o conselho não aprovou. Está em vias de, a gente acredita que isso vai vir logo. Mas tem que autorizar, porque o mundo usa. A gente vai ver na Espanha quantos jogadores hoje não se operam mais, não tiram ministro, não tiram, fazem o plasma rico em plaquetas e aquilo regenera a sua cartilagem, o seu ligamento, isso e aquilo. Então, a medicina... ela vai evoluir muito. Os pacientes têm muito para receber ainda. Nós só precisamos que o tempo no Brasil permita que a gente consiga alcançar essas autorizações legais para fazer tudo dentro da lei. E essa clínica Regenerar, ela fica no Medplex. Isso. E ela é uma clínica também muito voltada para dor, né? Sim, é que a gente começou com a dor. Essa parte regenerativa tira a dor também. Ela é um anti-inflamatório potente, então ela também atua como analgésico potentíssimo. Não, porque eu te digo assim, ó, o que aconteceu comigo, né? Eu, em novembro, ia sair de férias, estava com uma dor gigantesca na perna, que começava no glúteo e caminhava pela perna. E aquilo ali, eu não sabia do que era. Se era no exercício da minha musculação que tinha feito errado, se era do tênis, só sei que a dor estava insuportável. Daí eu liguei para o doutor Edilson. Que é o meu sócio. Que é o teu sócio. Eu disse, doutor Edilson, eu viajo amanhã às 5 da tarde e eu não sei como é que eu vou caminhar nessa viagem. Mary, vem aqui.
que eu vou dar uma olhada. Cheguei no consultório um dia antes, às 5:30 da tarde, ele me atendeu. Daí ele pegou, fez uma ecografia, viu o ponto que podia ser, me deu uma injeção, uma infiltração exatamente naquele ponto. A sensação de sair já sem dor, ainda ele me disse assim, olha, tu tá anestesiada, daqui umas 2 horas a anestesia vai passar e pode ser que tu sinta dor. Mas ele botou um remédio junto. Sim, daí ele me deu assim, ó, tu vai levar esse remédio 1, 2 e o 3. Conforme o nível de dor na viagem, tu vai tomando. Esse não der resultado. Não precisei tomar nenhum dos 3. E isso aí dá uma sensação de gratidão pro médico que te tira essa dor. Porque eu ia perder a viagem. Claro. Eu ia ser a chata da viagem com meu marido. Por quê? Uma pessoa com dor numa viagem não consegue aproveitar. Então, assim, ó, às vezes as pessoas não sabem que existe uma solução que é uma solução rápida. Sabe? Por exemplo, segura. Tu vê que a nossa uma coisa de clínica, repente que aconteceu, era uma crise, claro, provavelmente não era uma essa degeneração. menina que eu operei agora, ela aconteceu exatamente isso. Eu fiz o bloqueio para ela viajar, ela ia para a Suíça em novembro. E ela ficou assintomática. Aí fez arte, carrega a mala, fez isso, aquilo, Sim. estourou uma hernia, voltou pior. Mas aí ela voltou com a hernia que ela não tinha quando viajou. Uma nova? Claro, porque aquela que ela tinha era só uma irritação do nervo. Eu tirei, mas como ela ficou boa para viajar, ela se sentiu ótima. E a lesão existia, a ruptura do disco existia. Aí ela voltou com uma hérnia imensa. Aí tirei a hérnia e tá aí ela, feliz da vida. Claro. Mas ela conseguiu fazer essa viagem. Então, assim, hoje, o paciente tem que entender que para ele ser ajudado como tu fosse, tem que ter um diagnóstico correto. O que o Edilson fez? Ele diagnosticou, nós temos lá na clínica a ecografia, por ecografia achou o lugar e botou o remédio no lugar. Se te mandasse para uma fisioterapia, vai fazer fisioterapia, vamos dizer que tu tivesse tempo. Não sei se tu ia ficar boa, porque não sabe nem onde é que é. Não, sem diagnóstico é muito complicado. Isso que eu quero dizer. O diagnóstico é fundamental para te poder ter um tratamento adequado. Eu tenho uma discussão com os reumatos sobre fibromialgia. Fibromialgia é uma doença que existe hoje, CID, que é uma doença que eu sou também, que tu não falasse, eu sou da North American Spine Society, eu sou sócio também da Sociedade Americana. A Sociedade Americana de Coluna não acredita muito na fibromialgia, que os reumatos acreditam, e ninguém está errado ou está certo, são maneiras de ver. A fibromialgia é um nome dado a múltiplos lugares de dor, de pontos de dor e contratura. Por quê? Porque o paciente tem uma causa, que pode ser psíquica, pode ser até uma hérnia não diagnosticada, que simule alguma coisa e na cervical acontece. Tu tem uma protusão, aquilo dá uma contratura aqui, acolá, tu começa a ter contratura, dói o rosto, dói as costas. Quando tu vê, tu tem um monte de ponto e tu não tem o diagnóstico. Não tendo o diagnóstico que acontece, tu é tratada só para dor. Então eu sempre digo, eu tenho uma linha um pouquinho diferente, eu digo assim, tu tem que ter o diagnóstico da causa, senão a fibromialgia nunca vai ficar boa. Tu sempre vai ter que dar remédio para fibromialgia todo dia. Mas como é importante estudar essa questão de diagnóstico, né? Para mim é fundamental. Sem diagnóstico nós não temos cura. Não, faz uma coisa no escuro, faz uma tentativa, daí é aquela questão de tentativa e erro, né? Agora, quanto mais o diagnóstico for assertivo, e para isso existem exames de imagem, existe tanta coisa, muito mais seguro vai ser a possibilidade de tratamento, correto? Corretíssimo, mas eu acho assim, ó, se tu tem uma dor, assina comigo, que ninguém descobre o que é, tu não descompensa? Claro. Tu não vai ficar uma doente psiquiátrica? Sim. Porque tu tá sofrendo, tu tem dor e ninguém acredita em ti. O que acontece com isso? Tu pira, concorda? Claro. Pira, sai da casinha. E aí tu desenvolve o quê? Uma fibromialgia. E aí vão te dar, vão te tratar remédio para dor crônica. Mas se tu não for na causa, lá na causa, tu vai passar o teu resto da tua vida tomando os remédios. Claro. Óbvio. Então eu bato de frente um pouquinho com os reumatos, que eu adoro, são uma especialidade dificílima, que os caras têm que estudar muito, são muito... De novo, a nossa reumato é de uma capacitação total. Os caras são top, em termos de Brasil. Mas são questões de filosofia. A gente enxerga diferente. Eu enxergo diferente. Mas isso que eu acho bonito da medicina, né? Porque existem as correntes
que muitas vezes andam juntas e às vezes são antagônicas, né? Mas sempre em busca da evolução, né? E quando tem alguma coisa nova, a gente passa para um novo patamar. E assim vai evoluindo. Então, hoje, o que vocês preconizam como a melhor conduta, daqui 5 anos pode não ser mais. Com toda certeza. E isso acontece? Às vezes, agora menos tempo. Agora, muitas vezes, assim, ó, rapidamente, um equipamento que hoje tu compra, daqui 5 anos não tem o que fazer com ele, porque surgiu uma coisa tão maravilhosa, melhor, que daí todo mundo vai aprender aquela ali, porque aquela ali é de melhor resolutividade, que é o que tu fez, buscar esses tratamentos novos. Tem pacientes que perguntam assim, o senhor me operou da coluna, isso há 10 anos atrás, me operou de coluna, por que o senhor não fez um bloqueio de dor? Pô, não tinha, né? Não tinha. Tá entendendo? Isso veio agora. Esse tipo de bloqueio são mais atuais. A gente até fazia, mas não entendia da maneira que nós entendemos hoje. Esses remédios para dor crônica, essas outras coisas. Então, assim, há 15 anos atrás, vamos botar mais tempo, 15 anos atrás, eu tinha que fazer uma coisa porque eu não sabia fazer a outra, não existia outra. Claro. Aí os pacientes me perguntam, mas eu fui no médico, o médico disse que o senhor devia ter feito um bloqueio. Eu digo, concordo, se tu viesse hoje, não há 20 anos atrás. Sim. Porque houve uma evolução na medicina 20 anos atrás, eu nem sabia como é que era isso. Hoje eu saio. E daqui 10 anos, quem sabe o que eu estou fazendo hoje, vai ter coisa 10 vezes melhor. Claro. Agora que a gente está entrando com a robótica, na ortopedia, com a própria inteligência artificial, que a gente não sabe nem que tamanho vai ser a revolução, a gente tem que estar aberto. O importante é que esteja aberto para o que vem aí. A minha mulher usa na fisioterapia um aparelho chamado Tecar-terapia. Ninguém sabe o que é isso. Nem a maioria dos fisioterapeutas. Tem 2 pessoas que têm esse aparelho atualmente no Rio Grande do Sul. O professor dela e ela. O que aconteceu? São aparelhos que agem na profundidade. Ele desinflama o nervo lá dentro na profundidade, porque ele tem uma penetração grande. Então, não dá para comparar um TNS, que tu vai numa fisioterapia convencional e faz um TNS superficial, com uma coisa que está agindo lá dentro. Então, esse aparelho já é uma evolução na fisioterapia, que daqui uns anos todos vão ter. Claro. Tu tá me entendendo? Mas tem os que são os que primeiro tem. Então, tu já consegue ajudar a natureza, a um pós-operatório, por exemplo, com um aparelho desses, que outros nem conhecem, mas daqui 10 anos todos vão conhecer. Quando eu comecei a fazer vídeo, os caras, mas para que vídeo? Cirurgia convencional soluciona? Claro que soluciona, mas tu faz, vamos botar assim, quando a tua mãe foi operada da vesícula, não era um corte do tamanho de um bonde, e tua mãe não ficou 10 dias no hospital, hoje tu faz uma vesícula e vai embora no mesmo dia. No mesmo dia. E não é a mesma coisa. E não lembra que teve. Então, o que significa? Tu resolveu o problema antigamente, mas não resolveu com a facilidade que é hoje. E isso tu vai aprimorar cada vez mais. Tá. Então, nós vamos cada vez mais aprimorando e o paciente vai ter chance de ter uma agressão menor. Porque o que significa a cirurgia minimamente invasiva? É uma agressão menor ao teu organismo com o mesmo grau de resolução. Não adianta nada eu fazer uma cirurgia pequenininha que não resolva. Ele tem que ter o mesmo grau de resolução que uma cirurgia aberta convencional. É a mesma coisa que aconteceu na cirurgia geral, quando tinha cirurgia aberta para videocirurgia. É isso. Que hoje nós temos a robótica. Melhor ainda. Vamos pegar a urologia. O que aconteceu com a urologia? Tu opera com robótica, a tua chance num homem, de ter uma disfunção sexual é quase zero. Sim. Enquanto que uma cirurgia aberta é altíssima. A impotência é altíssima. Com robô não existe essa chance. São 2 coisas, né? É a incontinência urinária e a impotência sexual. Eu vou querer fazer com robô se um dia eu precisar. Sim. Não tenho dúvida, zero. Sabe? Porque eu que acompanhei e vi, acompanho o Dr. Brandolini, vejo a assertividade do robô, ela é absurda, claro, né? Em trabalhar todos aqueles nervos, aquela quantidade de artérias, de vasos, de nervos, tudo ao redor. Então, assim, antigamente era uma cirurgia aberta. Abriu a barriga. Ainda é, em muitos lugares. Né? Já evoluiu para endoscopia e já evoluiu mais que endoscopia, já evoluiu para robótica. Sabe? Endoscópica robótica. Então, a gente tem que agradecer
que existe, né, todo esse interesse de vocês médicos de buscar coisas novas, de ser pioneiro, de ser curiosos. Tomara que essa nova geração continue sendo curiosa, que vá atrás, que Tem mais chance agora, sabe? porque A comunicação o Google, mudou. essas coisas mudaram. Então o cara faz uma coisa super diferente lá na Índia, tu vai saber em 2, 3 dias. Agora, tem uma coisa Então, que é saber na teoria, outra coisa é ir lá bom. na Índia Não, e aí beber não da vamos, mesma não fonte dele. vamos Né? discutir isso, é óbvio. Tem que investir na tua profissão. Daí, Tem que investir na profissão. daí é aquela coisa, né? Não compra o carro agora. Se tu puder investir numa viagem para fazer um fellow no lugar que tu sonhou. Porque uma hora tu vai ter recompensa e daí tu vai comprar o que tu quiser depois. Porque as coisas vêm, né? É uma questão de... Isso volta, né? Volta. Eu concordo, eu penso plenamente assim. Sabe? No início tem que investir na profissão. Depois as coisas vão chegar. E até porque se tu fizer a tua profissão com a tua consciência de que tu tá fazendo bem e é o melhor, te traz um grau de felicidade que não tem recompensa. Ah. É claro que sim. Claro, e todos nós vamos ter resultados ruins. Então não é assim, todo mundo é Deus. Não, não. A gente quer fazer o melhor. Também nem sempre consegue. Vamos ser realistas. Todos nós. Só não tem mau resultado quem não faz. Mas nós temos que minimizar os maus resultados ao máximo. Tá? Porque isso existe uma percentagem. Se tu for operar no melhor hospital, existe um percentual de 3% a 4% de infecção. Muito bem. Então, tu pode estar no melhor hospital e ter uma infecção que é um desastre cirúrgico. Mas está na estatística mundial. Então, tem coisas que tu não tem como fugir, porque são percentuais de coisas. E o paciente tem que entender isso, e nós temos que explicar isso para o paciente. Uma coisa que o paciente tem que saber entrando. Tem que ser, essa comunicação precisa ser muito honesta, né? Muito honesta. Muito honesta. Mas, Hernani, eu quero te agradecer muito por esse momento aqui. Teu tempo, essa transmissão de conhecimento, que é uma coisa tão bacana de a gente mostrar para quem está nos assistindo. E te convidar para vir outras vezes. Porque, mas assim, eu te disse que eu falo fácil, hein? Se eu começar... Fala muito fácil, fala super bem. Eu começar... Um papo gostoso, sabe? Muito, muito, muito bom mesmo. Obrigada. Então tá. Eu que agradeço. E espero que, assim, quem escute isso, tenha paciência de escutar isso, consiga entender, absorver tudo isso que nós discutimos, nós discutimos hoje, porque são realidades light. Nós não falamos aqui de coisas profundas, falamos assim de filosofia, de coisa que é importante as pessoas saberem. E saberem também, quando escolher o seu profissional, escolher bem. Nós temos maravilhosos profissionais em todas as áreas. Não justifica hoje uma pessoa esclarecida não ir para um profissional bom. Porque nós temos muitos profissionais bons. Não é um ou dois, três. Não, nós temos vários. Nós temos várias pessoas com belíssima formação. Na minha área de coluna tem muito. Na área de ortopedia geral, na área da uro. Uma vez eu perguntei por Mirandolino assim, Mirandolino, ele atende no Centro Clínico Mãe de Deus, onde eu também tenho consultório. Digo, cara, isso é uma pergunta que eu fiz para ele, eu gosto porque ele teve uma resposta genial. Eu digo, cara, e esse monte de urologista aqui? Vocês são um monte de concorrente. Ele disse, não. Com isso, nós formamos um centro. Qualquer pessoa que pensar em urologia vai vir no centro clínico. Se vier no centro clínico, nenhum de nós vai cair. Viu? Isso é um aprendizado, né? Não, que tá legal. Certo, tá certíssimo. Nós não precisamos ser um bom especialista. Nós somos vários bons especialistas trabalhando em lugares bons. E isso faz um centro forte. Faz vários centros de excelência nas várias áreas. E o paciente que é beneficiado com isso. Não vai cair em mãos ruins. Não, nada. Vai ter trabalho para todos. Para todo mundo. Trabalho para todos. É verdade. Querido, muito obrigada. Tá? Pessoal, agradeço muito a participação de todos. Curtam, comentem, se inscrevam no canal e a gente vai colocar depois aqui o Instagram do Dr. Hernani para vocês seguirem também a página dele. Muito obrigada. Tchau.